Bom, Letícia, voltando aqui agora para a segunda parte dos vídeos. E a primeira pergunta já de cara. Quando você comprou o aéreo e como que foi essa busca por essa etapa aí da viagem que é a mais pesada e a mais complicada? Conta pra gente. Bom, tu vai ter que fazer um vídeo inteiro só pra isso. Porque a história aqui vai ser bem longa. Bom, eu tenho pesquisado aéreo desde que eu decidi o destino, né? Só que eu sou uma pessoa muito assim, eu não sou impulsiva, sabe? Eu fico com medo de acabar comprando um negócio por um valor e depois baixar. Então eu pesquisei muito tempo passagens, eu pesquisei direto, eu pesquisei com várias conexões, assim, conexões não, mas tipo, ir daqui até, digamos, Madrid, e daí de Madrid pegar uma outra companhia aérea para ir até Malta, né? Então, foram 4 meses, assim, ó, que eu passava praticamente o dia todo no celular, consultando, ver se baixava preço, como é que estavam as passagens, montando roteiros, assim, eu digo, eu posso fazer um TCC de procurar voo, porque, nossa, foi demais. No fim das contas, eu acabei decidindo por uma passagem que ela sai do Rio de Janeiro e vai até Londres, porque uma das meninas com quem a gente conversava no grupo, ela vai ir na mesma data que eu, então a gente conseguiu fechar para ir mais ou menos junto. Eu podia ter pago mais barato no total, fazendo diferente, só que eu gostei da segurança, porque como eu nunca saí do país e ela já, de ter alguém ali do lado, sabe, que vai me dar uma mão qualquer coisa, né? Então, isso foi bem legal. Eu moro em Juí, no interior, né? Então, minhas opções seriam sair de Porto Alegre ou de Passo Fundo. Para qualquer lugar que eu fosse, de Passo Fundo é um horror de caro, porque também é mais interior. Então, Porto Alegre seria o mais barato. Mas como eu vou sair do Rio, eu consegui uma passagem interna que bem barato não, bem em conta de Passo Fundo para o Rio. Então, Passo Fundo dá 200 quilômetros daqui, Porto Alegre dá 500, então eu achei mais fácil sair daqui, né? Mesmo pagando um pouquinho mais, que seria sair do Porto Alegre. Então, daqui de casa, daqui de Juí até Passo Fundo, eu vou de ônibus, né? Isso vai dar umas 4 horas, porque o ônibus fica parando o tempo inteiro. E aí, então, eu pego o voo de Passo Fundo para o Rio de Janeiro. O meu voo vai sair daqui no final da tarde, chega lá, se eu não me engano, meia-noite e pouco. E o voo do Rio de Janeiro para Londres, né, que eu vou do Rio para Londres, ele vai sair às 8 e pouco da manhã. Então, eu vou ter uma noite inteira no aeroporto, mas a Mila, que vai comigo, ela também vai estar lá, então, porque ela sai de São Paulo, ela vai pegar um voo de São Paulo para o Rio, vai chegar mais ou menos a mesma hora que eu. Vamos passar a noite já batendo papo. O nosso voo, então, vai ter uma escala no Marrocos de 16 horas, vai ser para lá Royal Air Maroc, não sei como é que se fala, mais ou menos isso. E essa escala de 16 horas, então, eles dão o hotel para nós, transfer e janta, café da manhã, né, o que for preciso. Nós vamos chegar lá de noite, 9 horas, em Casablanca, e vamos sair no outro dia às 4 da tarde. Então, nós vamos ter a manhã inteira para passear em Casablanca, né? Então, esse foi um dos outros motivos que eu escolhi esse voo, porque eu vou poder aproveitar um pouquinho e conhecer um outro lugar. Mesmo que seja uma manhã só, né? Mas é tudo experiência. Daqui nós vamos para Londres, quer dizer, então de Casablanca, né? No caso, a gente vai até Londres. Em Londres, ela tem uma conhecida lá, que nós vamos passar 2 dias, então, conhecendo Londres. Aí nós vamos pegar um ônibus noturno de Londres até Paris para poupar uma hospedagem e também poupar dinheiro, né? Em Paris a gente passa uma noite e daí que vai ser já o dia 1º de julho que a gente vai pegar um voo até Malta. Então você imagina o tamanho da busca para conseguir fechar só a ida, né? E aí a volta, eu vou voltar pela TAP, vou sair de Lisboa até Porto Alegre. Né? Então, a volta até que foi mais simples de achar, né? Porque como foi só um trecho, então fica bem mais fácil, né? Eu tava preocupada, na verdade, com a ida, né? E agora uma coisa ali que a gente tem que parar e pensar nisso tudo. Geralmente o trecho internacional, ele libera 2 peças de 32 quilos. Trecho nacional, a gente está vivendo um período aí no Brasil que está atualmente uma peça de 23 quilos, não sabe se vai tirar, não sabe se vai continuar. No contexto geral aí da bagagem, que você levou em consideração? Porque você é mulher, homem é bem mais fácil, é uma malinha ali, tá tranquilo, mas mulher não. Como que foi esse pensamento seu a respeito disso? Olha,
Primeiro lugar que é verão, né? Verão não envolve, então, muitas roupas, muito casaco pesado, né? Então, eu acho que facilita um monte a bagagem nesse sentido, né? O meu voo internacional tem, sim, essas duas bagagens, só que como eu tenho um voo interno aqui, eu tenho um outro voo lá de low cost, então a minha bagagem vai ter que ser bem reduzida. Eu já botei na minha cabeça que eu vou pegar uma mala de 20 quilos e uma mala de mão e deu. Eu acho que assim, o negócio é desapegar mesmo. Tu vai para outro lugar, tu não tem que estar se preocupando que roupa tu vai vestir, que sapato tu vai vestir no dia. Eu sou bem tranquila quanto a isso, sabe? Então, na verdade, tudo que eu tenho no guarda-roupa, tirando os casacos de inverno, porque aqui no sul faz bastante frio, não é muita coisa. E eu já vou levar, não vou levar tudo, então para mim eu acho que vai ser bem tranquilo, sabe, quanto a isso. E daí tem, claro, tem os outros detalhes, vai ter que ter toalha, maquiagem, mulher tem que levar maquiagem, shampoo, essas coisas, né? Mas eu acho que, no meu caso, assim, vai ser bem tranquilo. Eu já vi meninas que estavam apavoradas de ter que levar só 2 malas de 32 quilos. Eu não sei o que as pessoas vão levar dentro das malas, mas, né, eu acho que uma mala de 20 quilos vai ser o suficiente, mais a mala de mão, sem problema, assim, bem tranquilo. Legal. E como a gente estava falando no vídeo anterior, você já falou que vai ficar lá 2 meses. Dentro desses 2 meses, onde você vai ficar hospedada? Pois é, eu não falei no outro vídeo também que a escola que eu vou é a Club Class, né? Então, o pacote para mim saiu mais barato com a acomodação da escola junto, então vou ficar na acomodação da escola. Certo. A escola tinha várias acomodações, assim, inclusive quarto individual, né? Eu peguei um intermediário, que é um quarto triplo, mas com banheiro privativo pro quarto, né? Paguei um pouquinho mais por isso, mas eu acho que vai compensar. Então eu fechei toda a acomodação com a escola já para não ter que me preocupar com isso depois. É uma coisa a menos lá, é só chegar e tá tranquilo daí. Legal, essa experiência que você até falou não tá nada programado aqui, mas é uma perguntinha extra. Você vai ficar num quarto triplo. Geralmente pode ter brasileiros, como pode não ter. O que você pensa dessa experiência sobre, às vezes, é até legal não ter brasileiro no quarto. O que você pensa aí a respeito de ter outras pessoas, nacionalidades, culturas, enfim, outro mundo ali dentro do seu quarto? O que você imagina? Olha, primeiro eu vou falar assim, ó. Eu vejo o assunto principal nos grupos é quanto por cento de brasileiro tem na escola e quanto por cento de brasileiro tem na acomodação. Eu acho assim, vai da pessoa, gente. Se tu vai ficar se preocupando com quantia de brasileiro que tem no lugar, assim, eu acho que é de ti. Se tu não quiser falar português, ninguém te obriga, né? Porque tu tá com brasileiro, tu vai falar português. Eu acho que a maioria que tá, claro, salvo as exceções que vão para fazer festa mesmo com a desculpa de estudar, mas a maioria vai com a intenção de aprender, sabe? Então acho que não vão te levar mal se tu resolver não falar o português, a menos que seja realmente necessário, sabe? Então, quando eu escolhi a escola, todo mundo me dizia, mas a Club Class é a que mais tem brasileiros, não sei o quê. Eu disse, gente, eu tô gastando um dinheiro horrendo para isso. Então, eu que vou ter que me puxar, não interessa se o outro é brasileira, chinesa, é japonesa, é russo, sabe? Então, eu acho que vai da dedicação de cada um. Eu vou achar maravilhoso, sabe, ter várias nacionalidades, várias culturas, sei lá, cada um tem um jeito, né? Então, e até vai ser bom, porque, tipo, todo mundo tá lá para aprender, então as minhas dificuldades vão ser a mesma dos meus colegas de quarto. Eu acho que vai ser bem legal. Do mesmo modo que se eu tiver 2 colegas de quarto brasileiro, para mim não vai ter problema nenhum. Claro que eu prefiro que eles respeitem que eu vou querer tentar falar o inglês o máximo do tempo possível, mas eu acho que isso aí não vai interferir em nada, sabe? Eu acho que eu vou fazer da minha viagem o melhor possível, independente se for com brasileiro ou não. Até porque eu fiz muita amizade nos grupos de WhatsApp aqui do Brasil, então eu vou querer encontrar o pessoal, vou querer sair com o pessoal. Isso não quer dizer que o meu aprendizado vai ser menor ou maior do que o do colega que está só no meio do pessoal de outras nacionalidades, né? Com certeza, vai tudo da pessoa, o que ela está se propondo a fazer. Outra perguntinha que a gente já entrou aí nesse tema é a respeito do idioma. Como que tá o inglês? Você falou que você estuda meio off aí, sozinha e tal, e conta pra gente como que tá o nível aí. Não tenho nem ideia. Como eu disse, eu nunca fiz curso de inglês, né? Então eu não tenho muita noção do nível, assim. Mas pelo que eu vejo nos grupos, assim, pelo fato de eu estudar sozinho, eu acho que eu tô até bem. Eu acho que se eu estudasse um pouco mais, me puxasse um pouco mais, me disciplinasse mais, eu ia estar melhor, assim. Mas é que
é tanta coisa para pensar. Agora eu tava nessa de procurar passagem, que eu acabei de fechar as passagens. Na verdade, a última eu fechei ontem, né? Então, teve ali um mês mais ou menos que eu deixei tudo de lado, o estudo de inglês, para ver esse negócio de passagem. E também tem o meu trabalho aqui, a minha família aqui, os meus problemas aqui, né? Então, às vezes, não dá pra gente se puxar o quanto que a gente gostaria. Mas uma coisa legal da Clube Class, eu não sei das outras escolas, né? Não posso falar, mas é que eles têm o acesso ao site, né? Ao e-learning, que tu vai aprendendo, vai entrando no jeito de ensino deles, né? Nas atividades deles lá, e vai fazendo as atividades. Então, eu achei isso bem legal. Sempre que possível, eu tô acessando, tô fazendo lá. Eu achei que eu ia ter muita dificuldade, assim, porque para mim ler é até bem tranquilo, sabe? Tem palavras que é óbvio que eu não entendo, mas o contexto, assim, eu consigo entender bem. Pegar um texto, eu sei do que estão falando, se é positivo, se é negativo, sabe? Então, isso é bem tranquilo. Eu fiquei com muito receio, assim, em questão do listening, né? Porque tu lê uma coisa, agora tu tá ouvindo ali, tem muitas palavras com som semelhante, então, né, tu tem que colocar aquilo no contexto, saber se serve ou não. E isso é fácil quando tu pode pegar um áudio e ouvir várias vezes. Agora, se tu tá falando com alguém, tu não vai pedir pra pessoa repetir 10 vezes até tu tentar entender o que ela tá falando, né? Mas eu andei pegando uns áudios em aplicativos no celular, né, pra ouvir. E assim, no geral, acho que tá bem tranquilo, assim, para entender o básico, né? O que eu vou precisar. Claro que se eu entrar num assunto, numa conversa inteira, vai ser um pouquinho diferente, né? Mas vai dar pra se virar no começo. Legal. E aí agora só pra gente finalizar esse vídeo, 2 perguntinhas em uma só. Pra gente fechar um ciclo de viagens aí, basicamente para quem nunca viajou ou para quem tá se programando, o que é? Primeiro o passaporte, depois você vai ter que pegar ali uma certificação internacional de vacinas, se aquele lugar pedir, no caso Malta pede, a passagem aérea, curso, hospedagem, a gente já falou. E o último ponto é o seguro. Então vamos lá, voltando e resumindo. Sua certificação internacional lá de febre amarela, no caso que pede, já fez, como que foi? E o seguro viagem, como que foi? Já veio embutido no seu pacote? Ou não, comprou por fora ou não comprou ainda? Como que tá essas 2 situações? Da vacina da febre amarela, então, o que todo mundo tinha dúvida, né, se precisava fazer de novo, se são 2 doses, uma. Eu sempre falo pro pessoal assim, eu busco muita informação nos sites oficiais do governo, que eu acho que é o principal. Para tirar dúvida, tu vai lá que, né, não vai ter erro. Então, quem já fez não precisa refazer ela, né? Ela tem validade a partir de 2016, foi considerada vitalícia, né? Então, tu não precisa refazer, não precisa, né? Não tem 10 anos de validade nem nada assim mais. Mas se você não tiver o número do lote da vacina, assinatura de quem fez o local, tudo, tu não consegue emitir. Então, nesses casos, é pedido para fazer de novo, até para eles poderem anotar todos esses dados na tua carteira, né? Para mim, a emissão só é feita em Passo Fundo, que é o lugar mais perto, ou então Porto Alegre, no aeroporto. Então, eu vou ter que tirar um dia, eu ainda não fui fazer isso, né? Eu tenho a vacina amarela, tenho tudo anotado na minha carteirinha direitinho, mas eu vou ter que ir lá até Passo Fundo para ver se eu consigo fazer lá. E se eles vão levar em consideração a minha carteirinha já para fazer, ou se eu vou ter que fazer a vacina de novo. Mas eu sou bem tranquila quanto a isso, não tenho medo de agulha, então se precisar fazer, tá bem tranquilo. Mas não fiz ainda. Sobre o passaporte, então, eu tirei. Quando eu pensei em viajar, em sair do Brasil, a primeira coisa que eu fui fazer é o passaporte. Também não tem aqui em Juí, mas tem em Santo Ângelo, que é a 40 quilômetros daqui, tem o posto da Polícia Federal que emite o passaporte. Então, o meu primeiro investimento foi no passaporte. Ele ficou pronto no final de agosto do ano passado, então, desde lá, isso aí é uma preocupação a menos. Quanto ao seguro. Então, como eu falei antes, eu estava em contato com a Intercâmbio de Inglês, né? E o pacote deles era com seguro junto. Mas conversando com o Thiago me deu bem a real, assim, ó, que não tem necessidade de eu fazer junto com o pacote. Ele disse que, inclusive, alguns cartões de crédito, quando você compra a passagem aérea, ele te dá a opção de fazer com valor acessível e alguns, inclusive, dão de graça esse seguro. Então, ele me disse que eu poderia esperar, bem tranquilo, até eu comprar as passagens para decidir o que eu queria fazer. Se eu queria comprar com ele, se eu queria ver orçamento em outros lugares, se, de repente, o meu cartão de crédito ia me dar essa possibilidade de pegar pelo cartão, né? Então,
Eu acabei não fazendo ainda, porque, como eu falei, eu terminei de comprar as passagens essa semana, recém. E agora conversei com ele, o valor ficou melhor do que todos os outros que eu vi, claro. E vou fechar com ele, mas eu tô esperando, como ele não me pressiona, que eu acho isso uma maravilha, né? Tô esperando baixar um pouquinho o euro pra compensar um pouquinho mais, né? Porque ele tá bem, bem altinho agora. Com certeza. Bom, fechamos então aqui o segundo vídeo com a Letícia. E amanhã provavelmente já tem o terceiro vídeo desta série.